Olá, sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha nos canais aí da rede social, no YouTube. E se você sonha em enviar o seu filho para estudar nos Estados Unidos, ou você mesmo sonha em estar começando esse planejamento financeiro, o nosso bate-papo hoje é sobre isso. É possível transformar esse sonho em realidade. E eu estou aqui com o Cristiano Aguiar, a Lorena Cardoso, que vão compartilhar essa experiência de vida, como foi para eles se tornarem estudantes internacionais, vivenciarem isso. E tem algumas. Primeiro, olá para vocês dois, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, bom dia. Tem muitas semelhanças aí, né, Cristiano? Quando a gente viu que a Lorena, além de ter sido estudante universitária nos Estados Unidos, ela também tem ali uma vivência, uma forte ligação com o esporte, com o tênis, o mesmo esporte que também te levou para estudar fora. Foi uma grande surpresa quando você viu isso, né, Cristiano? Muita semelhança. Muita coincidência, muita coincidência. A É, gente não se conhecia, nada, simplesmente coincidência mesmo, né? Exatamente. E Quando a gente conversou a primeira vez, eu fiquei impressionada. Assim, a vivência foi muito parecida mesmo. uhum. é bem parecido, acho que tanto, não sei como é que é no Brasil exatamente, mas nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de, quando o pessoal se forma, a parte de recrutamento, né, para começar a carreira, o pessoal procura muito atleta. Os atletas são, geralmente, dependendo da indústria, é assim, a opção preferida, entendeu, das empresas. Engraçado, até quando eu me formei e tal, eu tinha, acho que nem me lembro se eu tinha que eu era atleta, que eu tinha sido atleta, alguma coisa assim. Aí Uhum. conversando com o pessoal, eu falou, não, isso aí acho que é a parte principal, que muita empresa procura isso, né? Legal. Então, aí você vai Exatamente. aprendendo que Eu já fui Uhum. diferente, eu já coloquei lá para ter certeza que a pessoa já E, sabe, né? e Para já você dar um. tem. Ah, que legal. Não, porque assim, a gente está falando que vocês dois estudaram fora, né? Experimentaram ali o que é estar numa universidade americana, tendo essa vivência, brasileiros estudando nos Estados Unidos. Ok, existem vários. Vocês dois ligados ao esporte, ao mesmo esporte, tênis. E a formação, a atividade profissional, mais uma semelhança que é justamente a questão financeira, né? O foco aí no trabalho financeiro, no planejamento, né? Cristiano, eu queria começar com você, que você começasse a explicar aí para quem nos acompanha, o quanto estudar nos Estados Unidos abriu portas e oportunidades para você dentro dessa área, até porque o tópico hoje é o quanto estudar, né, fora abre portas no mercado financeiro global. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, Cristiano. Bom, primeiramente, eu acho que a educação aqui é muito boa, né? O sistema funciona muito bem. Eles dão tem uma atmosfera na faculdade muito legal, sabe, para você estudar, até para pessoas que às vezes não são grandes estudiosos, né? Quando você chega na faculdade, não só como atleta, né? Mas realmente como estudante. Eu acho que é uma oportunidade única, sabe? Para mim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, falei, caramba, isso aqui eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu, assim, mesmo, às vezes, nunca fui um estudante no high school, assim, de tirar A e nada disso, mas, assim, era um estudante razoável, nada demais. E só quando você chega na faculdade, você fala, opa, peraí, isso aqui é muito legal, não quero perder essa oportunidade, né? Então, você tem esse amadurecimento quase que automático, o que para mim foi muito importante. E depois, quando você passa os 4 anos, né, e tudo mais, foi. Eu achei que quando eu saí da faculdade eu estava preparado, né? Assim, estava bem preparado. Obviamente, quando você começa a trabalhar, você fala, poxa, né, não estava preparado. Mas você está, entendeu? É só questão de tempo para você realmente se sentir confortável e dar seguimento ou no mercado financeiro ou em qualquer outra carreira, né? Mas principalmente para o mercado financeiro, enfim, as empresas adoram pegar pessoas que estudaram aqui, que são atletas e tudo mais, então assim, abrem muitas portas. O Cristiano já está vivendo isso, a experiência dele de mercado de trabalho já faz
vamos dizer, mais de 20 Não anos, fala sem isso, dizer ali, calma, idade, devagar. sem expor idade. A Lorena já está vivendo isso, é claro, né? É recente, né? Mas mesmo assim, agora que você já tem aí atendido clientes, né? Depois dessa sua vivência internacional, conta pra gente o quanto aprender ali dentro do ambiente universitário te ajudou a ver a questão do planejamento financeiro, da preparação aí para esse mercado financeiro. Uhum. Então, eu moro sozinha desde que eu tinha 12 anos, então eu já meio que cuidava, né, das finanças, já era bem responsável desde muito nova. Então eu achei assim, não, vou para lá, já sei como é que é, tudo bem. Só que eu cheguei lá, foi assim, abriu meus olhos, sabe, para vendo assim, o tanto que os americanos têm presente essa educação financeira, o planejamento no dia a dia, pessoas novas, mais novas que eu já estavam fazendo investimento. Então, assim, acho que isso mudou bastante, né, a minha visão. Então, eu fui para lá querendo estudar business, sabia que ia ser alguma coisa relacionada, mas aí vendo isso, eu quis focar em finanças mesmo, para aprender mais, né, e entrar nesse mercado, que estou muito grata por ter tomado essa escolha. Escolhida, que legal. E você, na época, aplicou para várias universidades? Ou você teve uma assessoria para isso? Ou você foi orientada por informações que você tinha? Como que foi? Eu tive uma assessoria, né? Eles me ajudaram com o recrutamento, tudo certinho, fiz as provas, aí eles só me mandavam as opções, né? Porque eu queria uma bolsa 100% e também uma que tivesse um bom business program. Aí eles me mandaram e assim que eu escolhi. Então foi mais fácil para mim essa parte, né? De não ter que lidar com os trâmites, foi bem mais tranquilo, mas assim, olhando hoje, eu penso que faltou uma assessoria do planejamento financeiro mesmo, porque mesmo tendo uma bolsa 100%, eu ainda tive outros gastos. Então, eu cheguei lá, sabe, com poucos dólares, aí tive que trabalhar. Então, assim, acho que essa foi uma parte que faltou para mim, mas a assessoria para ir foi bem tranquilo. Não, acho que esse é o ponto, né, Cristiano? Acho que é o que você quer falar, pode seguir. Eu vou até dar uma pincelada nisso, porque realmente são duas coisas bem distintas, entende? Você tem aquela... Primeiro, você tem que conseguir entrar na faculdade, né, que não é uma coisa fácil, né, e é bem burocrático até, né, para você conseguir escolher a faculdade certa, fazer documentação, conseguir bolsa, enfim, são muitos passos até você realmente conseguir conquistar, né, essa grande conquista, né, que é entrar na faculdade. Só que aí depois você fala, opa, peraí, tem muito mais do que isso, né? Eu tenho que estudar, tem a parte financeira. Às vezes você não tem, como atleta, muitas vezes você não tem o tempo para trabalhar, porque o esporte é o seu trabalho, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa como atleta, as pessoas muitas vezes não entendem. Eu quero ser atleta na faculdade. É o seu trabalho. Eles estão te pagando pela sua performance, né? Então, você tem um trabalho. Só que aí você também precisa de mais um outro trabalho para você conseguir se sustentar, né? E muitas vezes, como estrangeiro, às vezes a tua única oportunidade é trabalhar no campus da faculdade, né? Que você possa sair e ir trabalhar em qualquer lugar. Você não tem essa oportunidade na maioria das vezes. Então, realmente essa parte do planejamento financeiro é muito importante. Não só para quem consegue bolsa, mas também para outros que às vezes vêm realmente só pela parte acadêmica, né? Não são atletas, e os pais estão realmente bancando o estudo, né? Então, essa parte tem que ter um planejamento, até para você entender o quanto que você vai gastar. Porque a faculdade você pode gastar 20 ou pode gastar 100 mil por ano. É um espectro muito grande, sabe, para você se planejar. Então, Cristiano, tem que existir esse planejamento. E você tocou num ponto importante aí, que é o planejamento financeiro. Eu queria que você falasse como que a Garavelo pode assessorar quem deseja o planejamento financeiro, queira se organizar para ingressar numa universidade nos Estados Unidos, porque há assessorias que, enfim, oferecem diversos outros serviços, mas especificamente famílias e pessoas que desejam esse planejamento. A gente faz o planejamento já em dólar, porque se a gente fizer o planejamento, né, em reais, o que acontece? A gente não sabe onde vai estar, como é que vai estar o câmbio quando o estudante vier para cá. Então, às vezes, você guarda dinheiro por um maior tempão e aí tem uma flutuação enorme no câmbio e você não vai ter o dinheiro, entende? Então, a gente já começa fazendo o planejamento em dólar.
tá? A gente já faz todo o trâmite, faz tudo, abre conta, faz tudo para o estudante, entendeu? Já começa o passo a passo desde novo, né? Pode ser com 10 anos, às vezes a gente começa bem novinho também, entendeu? Não tem tempo certo, sabe? Obviamente, o mais fácil é quanto mais cedo você começar, mais fácil é, né? Mas a gente sabe a realidade da vida e muitas vezes isso não acontece, tá? Então, assim, a gente realmente faz o passo a passo já em dólar desde o primeiro dia do planejamento. E nós temos estudos, temos tudo direitinho do quanto que vai custar a faculdade, tá? Sem bolsa. Eu acho que você pode fazer o planejamento contando que o estudante não vai conseguir nenhuma bolsa. E se conseguir, pô, legal, né? Sobrou dinheiro. Não tem, isso não é problema. Isso não é problema, né? Então, o problema é faltar. Então, a gente consegue fazer esse estudo e fazer o planejamento financeiro para a faculdade, entendeu? Então, só antes que a Lorena fale um pouquinho dessa questão do esporte, né, como que ela administrou isso lá fora, mas só para concluir isso que você falou, Cristiano, então, se a família procura a Garavelo para fazer um planejamento universitário, né, um planejamento financeiro para esse estudante, e por alguma razão ele consiga ali a bolsa, seja através do esporte ou pelos outros méritos, então ele pode realocar esse planejamento de outra forma, com outra estratégia. Isso é muito comum, sabe? Até aqui nos Estados Unidos é muito comum. O pessoal guarda dinheiro para a faculdade, aí às vezes o filho, né, ou a filha consegue uma bolsa. Aí os pais decidem o que vão fazer com o dinheiro. Muitas vezes dão, né, parte do dinheiro para o filho para começar a vida, porque aquele começo é difícil, né? Eu falo que é mais difícil depois que você se forma do que antes, tá? Porque realmente você está entrando no mercado de trabalho e você muitas incertezas. Então é um período difícil e você precisa de dinheiro, né? Então tem gente que dá uma certa quantia para os filhos e pega o restante e coloca para a aposentadoria, entendeu? Aplica para a aposentadoria dos pais. É geralmente assim que é feito, tá? Mas também, assim, depende dos pais, né? Depende dos pais. E Lorena, falando assim do esporte, como que foi você trabalhar a questão do esporte lá fora para levantar os recursos para você se manter nesse período? Então, com a bolsa 100% estava tranquila essa parte, né, dos estudos, da moradia, alimentação estava ok, mas tinham outros gastos e também, assim, eu nunca quis depender dos meus pais, né, já era maior de idade, já tinha que trabalhar, então eu comecei trabalhando, lavando louça na faculdade, porque só podia trabalhar lá dentro mesmo, e aí ganhava pouco, assim, mas, assim, ajudava, né, você ganha em dólar, gasta em dólar, é menos mal do que ficar pedindo dinheiro do Brasil, né. Claro. Para lá. Aí depois eu vi uma oportunidade de dar aula de tênis, então eu comecei a dar aula de tênis lá, que foi assim, a melhor coisa que eu fiz, que foi quando eu consegui ganhar mais dinheiro e até guardar, né, até porque eu sabia também dessa transição, né, depois da graduação, né, que você fica esperando, tentando arrumar um emprego, é uma parte mais difícil, então foi isso que eu fiz, dando aula de tênis, né, com o esporte eu consegui fazer uma reserva para mim mesmo. Que ótimo. E assim, nesse processo, a questão assim, da coragem, da disciplina, do planejamento. Eu queria que vocês falassem isso, né, Lorena? Para você, o que foi mais importante? Ter a coragem de ir, chegar lá e você administrou, ou a disciplina, quando você se organizou aqui, o planejamento? O que você poderia ter feito diferente? Conta aí pra gente. Olha, o que eu mais fiz foi coragem, né? Foi com a cara e a coragem. Mas, assim, olhando hoje, eu acho que o mais importante é o planejamento mesmo, porque é o que vai te dar a base, né? Te sustentar para você conseguir transformar, né? Esse sonho em um plano, uma coisa real, né? Um projeto real. Então, eu fui com a coragem, cheguei lá, foi dando certo, né? Pela disciplina também. Então, acho que os três estão muito juntos, né? É uma junção de todos. Mas eu acho que realmente o planejamento assim, por mais que eu não tive o planejamento financeiro, eu tive outros planejamentos, né? Assim, sempre quis estudar business, aí depois finanças, também trabalhar nessa área, eu sempre quis ser financial advisor, né? Então, foi assim, um planejamento com menos dinheiro, mas que foi dando certo. E assim, Cristiano, para você, quando você olha a época que você viveu e hoje atendendo os clientes que buscam também enviar os filhos planejar esse momento, o que você vê assim que foi de mais importante para você nesse processo todo até, enfim, se formar e entrar no mercado de trabalho nos Estados Unidos?
Eu acho que, assim, para entrar na faculdade para mim foi difícil, né? Até porque por causa da minha trajetória também eu queria eu não estava preparado, sabe, para entrar na faculdade. Não vou falar que a história da Lorena é bem diferente, até no esporte. Ela teve uma carreira de muito sucesso, né, como juvenil e tudo mais. Não foi meu caso. Eu comecei a jogar tênis, já estava bem mais velho, já estava com 16 para 17. Então, assim, foi uma história bem diferente nesse ponto. Nunca achei que eu fosse ter oportunidade Mas vale lembrar que você ainda conseguiu, mesmo assim, bolsa como Exatamente, estudante universitário não, pelo esporte, exatamente. né? Não, sim, exatamente. Mas assim, o esporte ele abre portas, né? Acho que quase para todos que queiram, que gostam de esporte, acho que vale a pena. Você, como vamos dizer assim, né, um semi-profissional ou como profissional ou como amador, acho que o esporte ele abre portas, independente do seu nível, entende? E para mim foi ótimo durante a faculdade. Depois da faculdade, então, abriram mais portas ainda. Para mim foi é, assim, realmente abriu a porta do mundo todo, entendeu? Eu tenho amigos no mundo inteiro por causa do tênis. Uhum. Então, isso, eu acho que essa é a parte mais legal, sabe, do esporte. Né? E em relação à faculdade, assim, você jogar tênis na faculdade, para mim, foi um sonho, né? Assim, é uma experiência única, né? Você muda, você conhece muita gente, assim, é realmente um sentimento incrível. Tá? E E eu você se formar também pô, é impressionante. Sim, o que você falou de jogar tênis na faculdade é tão diferente, né? Que aqui, pelo menos eu jogava individual, chegava a jogar duplas, mas não se compara a jogar num time lá, né? O trabalho em equipe, a experiência é incrível. É incrível mesmo. Assim, é muito diferente do que você tá sempre jogando sozinho, né? Assim, Aham, Lorena, para você, principalmente que você viajou muito, né? Como muito. juvenil e tudo mais, assim, é super diferente você viajar com um time, né? E tá todo mundo ali um torcendo pelo outro, porque todo mundo precisa do outro para Adoro. ganhar, né? Uhum. Assim, é uma sensação muito legal, muito legal. E Estados Unidos já era o seu foco mesmo, né, Lorena? Você não, como ainda mais na área financeira, você chegou a pensar em algum outro local no mundo ou já era mesmo olhando para a questão do mercado? Já era os Estados Unidos mesmo, né? Pelo inglês, né? Porque eu sempre quis. Na verdade, eu tive que aprender inglês, assim, né? Foi difícil de aprender, mas foi muito bom para mim. Eu sempre quis aprender inglês e os Estados Unidos era o foco mesmo, pela educação e também. Mas o mais importante foram as bolsas, né? Porque eu não sei como funciona nos outros países. Aqui no Brasil, bolsa para jogar assim não tem. Então, o Sim. foco foi os Estados Unidos mesmo, para mim. Aonde que você estudou, Lorena? É University of Northern Iowa, em Ah, Iowa. que ótimo. E assim, o papel da família nesse processo, acho que deve ser unânime, fundamental, mas além da família, assim, pessoas que hoje, né, talvez vocês como a Lorena falou, não teve ali toda a assessoria na questão do planejamento financeiro, e que vocês destacassem quão importante é ter um mentor, ter uma pessoa que oriente nesse processo, porque as pessoas às vezes pensam, então eu vou fazer meu planejamento financeiro para isso. Mas uma coisa é você fazer isso aqui, imagino que estando lá é outra coisa. Então, Lorena, conta para a gente a importância aí de ter um mentor, uma assessoria nesse sentido. Aham. Não, assim, é diferente. Eu vivi a minha roommate lá, ela fez tudo sozinha, foi uma dificuldade para ela, sabe? Assim, tanto para entrar na faculdade quanto a parte financeira dela também foi mais difícil, porque ela tinha menos bolsa que eu. Então, virou uma bagunça. Eu tive que ajudar ela, só para vocês terem uma noção, porque eu já tinha feito esse processo, né? Então, assim, eu acho fundamental essa mentoria, né? Essa assessoria é realmente importante. Uhum. Eu acredito que assim, é um assunto que a gente vai ter aí muitas perguntas, as pessoas vão querer saber mais detalhes dessa vivência da Lorena, podem mandar, enfim, as perguntas, mas assim, para a gente concluir esse nosso bate-papo, quando a gente fala assim, investir em educação, as pessoas falam, tem que investir em educação, né? Quem pensa isso e não sabe por onde começar, né? E gostaria de entender um pouquinho mais a importância dessa assessoria financeira para poder investir em educação, começar ali um planejamento, independente da idade ali do filho, né? Lógico que quanto mais cedo, melhor. Eu queria que vocês finalizassem falando sobre investimento em educação, do planejamento em educação,
Lorena, eu queria que você falasse, deixasse as suas considerações finais, e depois o Cristiano também. Uhum. Então, investir em educação foi o que mudou a minha vida, né? Então, eu acho, assim, super importante, muda realmente a vida das pessoas, e a questão do planejamento, Planejamento financeiro, né? Financeiro. Sim, planejamento financeiro também é super importante. No caso, eu fui com bolsa 100%, o meu irmão foi um caso diferente, eu queria trazer também esse exemplo, ele não teve bolsa 100%, então eu já tinha ido, então também foi interessante, porque eu já sabia como era, ele também teve assessoria, né, do recrutamento, mas a parte financeira a gente conseguiu também, né, juntar um pouco mais de dinheiro para ele, porque ele teve que pagar também. Então, assim, é um sonho que é possível, assim, a minha situação financeira da minha família não era tão boa, mas assim, a gente consegue, com o planejamento por causa disso, foi possível, né, a gente alcançar esse sonho do meu irmão também. Então, eu sou muito grata por isso. E, assim, a experiência, a educação que a gente tem, meu irmão tá no sonho da vida dele, ele não quer nem vir para cá, quase. Eu acho que o interessante, que eu acho que, assim, independente da pessoa sendo atleta ou não, né, é que existem muitas faculdades, tá? São muitas, para todo o orçamento, então é só realmente a questão de planejamento, né? Que você pode também, a tendência das pessoas, quando não tem assim, o know-how, né, não tem o conhecimento, deixa eu ver quanto que é Harvard, quanto é que é a Princeton, né? As faculdades de grandes nomes. E, claro, são muito caras. Só que tem ótimas faculdades, muito mais baratas. Faculdades que oferecem bolsas, faculdades que não oferecem bolsa também. Então, tem de tudo. Então, se você tem um planejamento, você consegue criar um orçamento no longo prazo, né? Você consegue. Você consegue, entendeu? E até e também o atleta, acho que o planejamento para o atleta é muito importante, porque eu pelo menos já vi atletas assim excelentes que não conseguiram bolsa de 100%, tá? Também já vi atletas muito bons e que conseguiram. Então, assim, tem de tudo, sabe? Tem de tudo. É daquela oportunidade, daquele momento. Você tem que estar no momento certo, ali no lugar certo, para você conseguir a bolsa completa. Porque, assim, o coach, né, assim, na parte do tênis, ele tem um certo número de bolsas que ele pode dar. Se ele já gastou aquele dinheiro, você pode ser o melhor jogador do mundo que ele não tem o dinheiro para te dar, né? Então, por isso que a questão do planejamento é tão importante. Não só do planejamento financeiro, mas também do planejamento para entrar na faculdade, né? Isso acho que tem um grande peso. Cristiana, eu só queria também falar, pelo menos eu sei que, por ser internacional, uma pessoa que não é americana, ela já ganha uma bolsa acadêmica, então é uma ajuda já, né? Às vezes, eu não sei se para você, Cristiana, na sua época era assim, mas pelo que eu sei, por mais que eu tenha bolsa, eu tive vários amigos internacionais que todos tiveram bolsa, uma ajuda já grande que já ajudou. Então, assim, só de você ir e não ser americano já tem uma ajuda melhor. Não, as faculdades têm bolsa, entendeu? A questão é você ter que ter, se você tiver notas boas, né, fizer um bom currículo, né, para entrar na faculdade, eu acho, é difícil você pagar 100%. Você sempre, por isso que eu falo, o planejamento, né, e a dedicação é uma grande parte, sabe? Porque você tem que realmente entender, se esforçar, procurar a bolsa, entendeu? Existem vários tipos de bolsa, então você tem que realmente correr atrás da bolsa, né? Para você conseguir pagar o mínimo possível, né? E aí entra o planejamento financeiro que vai cobrir essa lacuna ali de você não ter bolsa, né? Assim, acho que essa parte é muito importante. O pessoal me pergunta muito, né, quando quer vir para cá, Cris, pô, meu orçamento é limitado, né, e tal. Eu falo, poxa, tem faculdade de todo o custo, tem muito caro a barato, entendeu? Se você precisa, às vezes, não tem tanto capital, você quer fazer, de repente você faz um community college por 2 anos, depois você transfere para uma faculdade, para economizar dinheiro. O diploma vai ser igual, né? Então, tem várias estratégias que dá para fazer, entende? Que eu acho que é super válido. Super válido.
Eu sei que esse é um assunto apaixonante aí para o Cristiano, para a Lorena também, né? E todas as possibilidades para estudar fora, os caminhos para poder buscar bolsas, como o Cristiano falou. E talvez quem esteja aí nos assistindo olha assim, poxa, mas a Lorena, então ela é estudante, mas ela está atuando hoje no mercado? Sim, né? Está atendendo, já tem aí as suas buscas, já está atuando nesse mercado financeiro global, né? Então essa vivência trouxe para você uma visão assim de mundo até mais ousada, né, Lorena? Muito mais, assim, acho que foi muito importante eu ter feito tudo isso, porque, assim, quando eu estava lá, eu queria ter ficado lá um pouquinho mais, né, mas deu um problema no meu visto, e as pessoas falavam, se você voltar para o Brasil, eu não tive muita, assim, você vai ter essa oportunidade aqui, né, pelo inglês, pela formação, então, foi essencial para mim, para eu conseguir estar aqui hoje, né. Com certeza. Quero agradecer você compartilhar aí com a gente um pouquinho dessa trajetória. A gente vai ter outras oportunidades para conversar um pouquinho aí também do planejamento financeiro, para pessoas que você tem atendido também, que buscam essa assessoria com pessoas mais jovens, que talvez consigam ter uma visão aí como você fez o seu planejamento. Cristiano, você quer encerrar? Quer deixar um convite para quem nos acompanha? Quero deixar só um comentário. Pessoal, segue a gente no YouTube e no Instagram. Também a gente estamos nessas duas plataformas. A gente está sempre postando vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários e tal, que a gente responde. Como eu falei, sobre planejamento financeiro, sobre faculdade, a gente é bem aberto, enfim, a gente podendo responder, a gente estamos aí para ajudar. Excelente. Obrigada a vocês pelo compartilhamento de informações. Até a próxima. Obrigada a você também. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.